Olá, pessoas! Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Bar Princesa. Fiquem à vontade, escolham seus lugares, que a atração de hoje será saborosa. Aqui é a Luciana, comunicóloga e comunicadora altamente convivível, garota geek e fã da nona arte. Vou acompanhar vocês nesse delicioso bate-papo sobre quadrinhos e outras nerdices, com essa minha vozinha falhando, mas, gente, desculpa, eu tô com chazinhos, aguinha, vai dar tudo certo. Então, para começar, vou apresentar a nossa convidada. Então, seja bem-vinda, Elodângelo. Muito obrigada pelo convite. Oi, todo mundo que nos assiste. Espero que vocês gostem do nosso papo hoje. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer a Elo pela paciência. Imagina. Porque hoje não foi fácil, a voz está falhando, mas vai dar tudo certo. E agora abriu um negócio sem querer aqui. Fecha, filho. Oh, muitas abas. Pronto, deu certo. Tô aqui. Então, só ver se eu não... Se eu desmutei. Então, Elodângela é ilustradora e quadrinista, autora dos livros Dora e a Gata, de 2019, Pequeno Manual de Defesa Pessoal, que está aqui. Não, aqui. Nos Olhos de Quem Vê, que está fresquinho, assim, está começando a vender agora, e Isolamento. Aqui. Isso. Esse aqui, finalista do Troféu HQ Mix de 2021. O seu trabalho é focado em tiras e charges políticas sobre direitos humanos, cotidiano e saúde mental. Jornalista de formação, Elo também é autora da reportagem HQ Quatro Marias, sobre as realidades do aborto no Brasil. Já teve quadrinhos e ilustrações publicados em veículos como Huffington Post, Super Interessante, Revista Cult, Agência Pública, Catraca Livre, As Minas e o Estado de São Paulo. Atualmente trabalha como freelancer na área, com publicações fixas de charges mensais no Brasil de fato, e é capista do Mamilos Podcast, entre outras coisas que ela estava me contando aqui. Então, Elo, muito obrigada pela presença, pela paciência, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, gente, eu convidei a Elo para esse bate-papo porque ela está lançando esse livro que eu quero muito ler, já vou garantir meu exemplar daqui a pouco, que é Nos Olhos de Quem Vê, que está disponível na Amazon. A gente está aqui gravando no dia 17 de novembro, então ele já está disponível na Amazon. Isso. E o link vai estar aqui embaixo nas notas do vídeo. E o livro aborda questões como autoimagem, autoaceitação, autoestima, padrões irreais de beleza e de comportamento. Exatamente. Então, para começar, como é que as histórias em quadrinhos entraram na sua vida? Nossa, faz muito tempo. Eu acho que, como todo mundo, eu comecei a ler com as tirinhas e as historinhas da Turma da Mônica, né? Fui alfabetizada com a Turma da Mônica e eu adorava, assim, gostava muito. Gostava especialmente do Almanacão, que eu não sei se existe mais, mas quando eu era pequena tinha. Era um almanaque de férias da Turma da Mônica e eu gostava muito, assim. E aí eu comecei a ler cada vez mais quadrinhos, assim. Eu gostava de fazer os meus quadrinhos, de fazer historinhas ilustradas sobre tudo, absolutamente tudo que acontecia na minha vida. Tipo, eu lembro que uma vez, quando eu era pequenininha, eu peguei piolho e eu fiz uma historinha ilustrada sobre os piolhos que estavam na minha cabeça. Então, assim, eu fazia todas as histórias da vida ilustradas. Mas, assim, quadrinhos mesmo, né? Eu comecei a fazer quando eu entrei em contato com 2 livros, mais ou menos na mesma época, que foi no ensino médio, assim, um professor meu passou como leitura obrigatória o quadrinho Retalhos, do Craig Thompson, que é um quadrinho autobiográfico, lindo, que eu gosto muito até hoje. E aí eu li aquilo e falei, nossa, dá para fazer quadrinhos, não precisa ser só sobre humor, né? Não precisa ser uma coisa só lúdica, assim, né? Engraçada, tal. E aí eu fiquei muito obcecada com aquilo e eu comecei a querer fazer quadrinhos autobiográficos. Eu também entrei em contato com o livro Persépolis, da Marjane Satrapi, mais ou menos na mesma época, e também achei incrível que ela falou de questões políticas do país dela, coisas profundas, né, e difíceis de se tratar de qualquer maneira, e ela foi lá e tratou em quadrinhos. Então eu comecei a fazer mais quadrinhos, digamos, mais seriamente, assim, nessa época. E na minha escola,
Eu estudei numa escola bem voltada para ciências humanas, para artes, e aí a gente fazia uma espécie de TCC na escola, que era uma autobiografia sua. E aí podia ser de qualquer forma, desde poesia até documentário, enfim, e obviamente eu escolhi fazer em quadrinhos. E acho que esse foi o meu primeiro quadrinho mais sério, assim. E a partir daí eu fui sempre fazendo quadrinhos, me voltei mais para a produção de tirinhas, porque eu, na verdade, fiz faculdade de jornalismo, e eu fui me voltando mais para as tirinhas e para o jornalismo em quadrinhos ao longo da minha faculdade, né? Mas foi isso, assim, a origem é essa. E conta pra gente como foi o processo, a repercussão do Quatro Marias, que é uma aqui jornalística sobre mulheres que abortaram. Assim. Bom, o Quatro Marias, para quem não conhece, é uma reportagem em quadrinhos sobre 4 mulheres que abortaram no Brasil em contextos sociais, temporais, de idade diferentes. São mulheres reais mesmo. Eu só alterei a identidade delas, né? Preservei a identidade delas. Mas todas as histórias são reais e baseadas em entrevistas com essas mulheres. E as personagens foram criadas com base em características que elas escolheram. Então, elas mesmas descreveram os personagens que elas queriam que eu desenhasse. E eu achei que essa era uma forma de colocar elas no processo. Esse quadrinho é o meu TCC da Faculdade de Jornalismo. Foi o primeiro TCC em quadrinhos da Casper Libero, que é a faculdade que eu fiz, né, que eu cursei. E foi bastante difícil e interessante fazer esse processo. Difícil porque foi o primeiro projeto em quadrinhos da faculdade, então eu não tinha muita referência. Eu tinha muitas referências de outras faculdades, de pessoas que eu já acompanhava e de fora do Brasil, mas não da minha faculdade. E os professores também não tinham muita experiência com isso. Nenhum deles tinha muita referência em quadrinhos. Então foi uma experimentação mesmo. E lá na Casper eles chamam de projeto experimental. Então eu realmente quis fazer um projeto que fosse totalmente experimental. E aí o processo foi assim muito duro, mas também foi muito gratificante. Eu podia ouvir essas mulheres e poder desenhar elas e colocar elas dentro da própria história como agentes, né, e não só como vítimas de um sistema patriarcal. Foi gratificante, assim. Muitas delas eu sentia que elas precisavam falar sobre aquilo, precisavam ver essa história sendo contada e não tinham muito os meios. Então foi bom nesse sentido, poder dar a voz, né, ou abrir um espaço para essas mulheres poderem falar sobre essas histórias. E o processo mesmo foi bem caótico, na verdade, porque, como eu falei, não tinha muita referência, né? Então a gente foi descobrindo aos poucos como fazer, né? Então foram 4 entrevistas, aí na primeira eu estava bem travada, assim, sobre como eu ia transformar aquela entrevista num quadrinho, né? Eu construí todo um roteiro, uma coisa, demorei, fiz vários esboços, e aí nas últimas eu já estava um pouco mais treinada, já sabia o que eu precisava perguntar para poder desenhar depois, quais as referências visuais que eu precisava, enfim. Então eu aprendi muito, muito nesse trabalho. E se alguém quiser ver, se alguém quiser ler, ele está inteiro online, é só entrar no quatromarias.com. É só entrar nesse site e aí você já vai ler. 4 numeral ou 4 por extenso? Escrito, 4 Marias. Tá, depois vou colocar nas notas do episódio. Sim. E aí, depois desse, você passou pro Dora e a Gata. Como é que foi essa passagem? Como é que surgiu essa ideia? Então, quando eu estava terminando esse quadrinho, 4 Marias, na verdade, ao longo de toda a faculdade de jornalismo, eu sabia que eu não queria exatamente trabalhar com jornalismo, eu queria trabalhar com quadrinhos, né? E o TCC foi um jeito de me voltar mais para essa área dos quadrinhos. Então, quando eu fui fazer o Dora e a Gata, na verdade, eu já tinha passado um processo bem longo, assim, de tentar sair da área do jornalismo e me voltar para a área das artes, das ilustrações e dos quadrinhos, né?
Nesse meio tempo, eu criei a minha página no Instagram. Eu passei por um processo de bloqueio criativo muito grande, muito forte, por muito tempo. E foi por isso que eu criei essa página, para poder voltar a desenhar, que é uma coisa que eu sentia muita falta. Eu estava trabalhando em outro lugar, eu estava trabalhando na revista Cult, que é uma revista de cultura, escrevendo mesmo, mesmo sabendo que não era exatamente o que eu queria trabalhar. E aí, aos poucos, eu fui me voltando para essa área, fui fazendo mais tirinhas, mais quadrinhos, mais ilustrações, postando lá. Fui me separando do jornalismo e o Dora e a Gata, ele surgiu, na verdade, como uma ideia num curso de quadrinhos que eu fiz na Quanta, que é uma escola aqui de São Paulo. Chama Quanta Academia de Artes. Eu fiz um curso de quadrinhos lá e nesse curso, é um curso anual, e eles esperam que no final você produza um projeto de quadrinhos. Não precisa começar, não precisa terminar, mas você precisa ter basicamente o começo, meio e fim, assim, a ideia tirada da sua cabeça, né, escrita. E eu tive a ideia do Dora e a Gata pelo final, que é um final bem surpreendente, que eu não vou dar spoilers aí para quem não leu. E aí eu comecei a construir essa história. E só que eu ainda estava insegura, achava que não estava pronta ainda para fazer um quadrinho maior. Aí nisso eu comecei a fazer outro curso lá na Quanta, um curso de ilustração dessa vez, com uma professora, que é a Psonha, que ela também é quadrinista, e ela me deu muita força para eu fazer esse quadrinho. Ela me incentivou demais, ela falou: não, faça como você consegue, como você conseguir, né? Não precisa ser perfeito e tal. E eu falei, beleza, vou fazer. Daí eu comecei a fazer e comecei a postar assim na forma de webcomic e as pessoas começaram a gostar. Isso também me deu bastante força para continuar. E aí eu fiz, para poder publicar o livro, eu fiz um catarse, né? Um financiamento coletivo, deu super certo. E é isso, o livro tá aí e foi um sucesso de vendas. O Dora e a Gata, as tiras que eu li nas suas redes sociais, assim como que se lançou depois o Isolamento, eles têm essa característica de serem, de certa forma, não vou dizer muito pessoal, mas são muito humanos, são muito sensíveis, assim. A gente acaba, com uma ou outra questão, acaba se identificando. Isso acho que é uma característica, pelo menos do que eu li seu até hoje, é uma característica muito forte, assim, desse toque humano, pessoal, dessa sensibilidade sua, assim. Sim. E isso é muito bacana, assim, porque às vezes são tirinhas assim que você passa você às vezes você lê e você é aquela mensagem que você precisava receber. Mesmo que você não identifique com a Dora de uma forma geral, ou com nenhum dos personagens, o que é até meio difícil, mas nenhum dos personagens do isolamento, mas algumas mensagens ali tocam muito a gente, assim, por isso que eu estou muito ansiosa para ler deixa eu colar aqui, porque eu vou falar errado. Nos olhos de quem vê, por conta disso, todos os seus quadrinhos, tudo que eu já li seu até agora, de alguma forma me tocou, assim, de alguma forma me foi muito. Eu senti de uma forma bem profunda, mesmo que não fosse. Como é que eu vou dizer? Mesmo que não fosse o quadrinho como todo, algumas mensagens que você Sim. traz, assim, não sei se é por causa que você passou pelo jornalismo ou se você já tinha mesmo essa sensibilidade. Então, todos os seus quadrinhos trazem muito isso, assim, esse olhar muito sensível, esse olhar muito aguçado, assim, esse toque muito pessoal. Isso é muito legal. Que legal. Nossa, que bom que você percebe isso. É uma coisa que eu me proponho a fazer mesmo. Eu gosto desse lado mais humano, como você falou. Eu gosto de falar de sentimento, de saúde mental e de relações entre as pessoas. É uma coisa que eu gosto de investigar, assim. Então, que bom que isso transparece. Sim, acho que além do seu traço, é uma das principais características do seu trabalho. E aí você passou para isolamento, que é um trabalhão. Como é que foi isso? E o quão isolamento foi diferente? Eu acho que eu estava lendo aqui enquanto eu estava te esperando, completamente diferente, né? Sim, o isolamento foi totalmente outra coisa. Primeiro porque
a ideia inicial não era publicar um livro, na verdade não era nem fazer uma série. A Dora e a Gata a ideia sempre foi publicar um livro, sempre foi fazer uma série. E o isolamento, na verdade, eu fiz uma tirinha, a primeira tirinha de todas, assim, porque eu tava de saco cheio dos meus vizinhos, bem no começo da pandemia, assim. Eu conto na apresentação do livro que eu me mudei para um apartamento no primeiro andar, logo antes da pandemia começar. E aí a pandemia começou e eu não estava acostumada assim com os barulhos do lugar ainda. E esses barulhos ainda aumentaram, né? Porque as pessoas começaram a ficar em casa. E aí começaram também, além de estar em casa e fazer barulho, né? Porque a vida tem barulho, começaram a fazer aula de saxofone, cantar na janela, dar festa, porque eu tinha uma vizinha que dava festa na pandemia, ficava muito brava. Enfim, começou sabe, dessa barulheira, essa bagunça. E eu sou muito sensível ao barulho, eu gosto do meu espaço, gosto do meu silêncio, assim. E eu tava ficando muito irritada, sem poder sair de casa. No começo a gente não sabia ainda muito bem como era o Covid, né? A gente não sabia que era só botar uma PFF2, ficar num lugar ventilado, que beleza, né? A gente lavava tudo, não podia sair de casa, enfim. E aí eu tava me sentindo presa, assim, falei, nossa, ou eu desenho isso, ou eu vou acabar matando alguém, ou, sei lá, fazendo alguma loucura. Aí eu desenhei, Enlouquecedor, né? enlouquecedor. E acho que tinha alguma coisa da acústica mesmo daquele apartamento, que o barulho da rua e dos prédios em frente vinham muito, muito fortes, assim, para o meu apartamento. Mas muito, assim. Eu conseguia discernir conversas inteiras, ouvir o que as pessoas estavam falando, sabe? Era bem intenso, assim. E aí eu desenhei essa primeira tirinha, retratando alguns personagens que eram uma mistura de tudo isso que eu ouvia, né? E alguns que até eram bem fiéis à realidade. E aí beleza, postei nas redes e era isso, assim, na minha cabeça. Mas as pessoas adoraram a tirinha e se identificaram e pediram para eu fazer mais. Aí eu fiz mais uma quando teve os panelaços contra o Bolsonaro. E as pessoas também adoraram, se identificaram, pediram para fazer mais. Aí eu falei, vou fazer. Daí eu fiz mais. Eu fiz 24 tirinhas nessa primeira leva. E falei, é isso, galera, acabou, beijos. Aí as pessoas, não, como assim? Acabou? Não, não, por favor, faça mais, não sei o quê. Aí eu vi que estava muito alta a procura, respirei fundo, falei, não, beleza. Então eu vou fazer uma segunda temporada e eu vou publicar um livro, porque se é para, sabe, fazer tanta coisa, não vou deixar se perder na internet. E assim eu fiz. Aí o processo foi louco, porque era uma tirinha quase que ao vivo que eu fazia, assim, porque toda semana eu fazia a tirinha da semana e eu tentava retratar o que estava acontecendo naquela semana. Então, no final, o livro ele se tornou uma espécie de diário de bordo, assim, da pandemia. Ele resgata momentos marcantes de números de mortos altíssimos, ou de, sei lá, comemorar o Natal isolado, ou momentos muito bonitos que realmente aconteceram no meu bairro, tipo uma festa de São João que teve, eles chamavam de festa vertical, que era nos apartamentos, as pessoas dançando uma quadrilha, assim, e enfim, então vários momentos lindos e de luto e de raiva e todos esses sentimentos eu tentei retratar. E no livro, depois quando eu fui montar, eu coloquei também alguns textos para embasar essas histórias, para a gente não se esquecer do contexto em que elas aconteceram, porque é muito fácil depois, muito fácil não, né? Mas o normal depois de um trauma é você embaralhar tudo, né? Então eu não queria que isso acontecesse, porque eu acho muito importante que a gente lembre, que a gente, sabe, não se esqueça das pessoas que morreram e que não precisavam ter morrido, né? E eu queria que esse livro fosse para elas e para as pessoas que perderam entes queridos, pessoas queridas nas suas vidas, porque a gente tem um presidente, ou teve ao longo dessa pandemia, que não ligou, e a gente precisa ligar, e a gente precisa relembrar essas pessoas sempre, honrá-las, para que isso nunca mais se repita. E, inclusive, esse é sempre a dedicatória que eu tento fazer nesse livro. Para fulano, com esperança de que essa história nunca se repita. Porque
para ser só um registro mesmo. E é isso. Pois gente, quem não acompanhou, quem acompanhou, super vale a pena. O trabalho é lindo, o trabalho tá lindo. Obrigada. Além de ter sido minha companhia durante a quarentena, que eu passei quase 2 anos. Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, basicamente, sem sair de casa. Então, vale a pena demais. Tá na sua lojinha, né? Tá, está na minha lojinha. Enquanto a gente está gravando aqui, a lojinha está fechada, porque eu estou justamente produzindo uma segunda edição do Isolamento. Porque a primeira, provavelmente nesse momento que estamos aqui online, já vai ter esgotado. Então eu estou produzindo essa segunda. A segunda, na verdade, já existe nesse momento que o vídeo está publicado. Ela foi impressa pela Indivisível Press, que é um selo, um estúdio que publica autores independentes. E essa segunda edição, a gente barateou um pouco, porque o preço do papel aumentou muito, e a gente colocou alguns extras, algumas tirinhas de depois da pandemia. Então, a ideia é que continue tendo edições desse livro para que todo mundo tenha acesso. E aí sim, depois que acabar a CCXP, vai estar na minha lojinha, a E-Lojinha. Então, continuando, é bom que você já falou, já respondeu a próxima pergunta. E agora conta um pouquinho para a gente sobre o Manual de Defesa Pessoal, que também eu acompanhei algumas. Eu cheguei a ver algumas tirinhas no seu Instagram e fiquei muito feliz quando eu encontrei disponível lá no FIC, que foi quando eu te conheci pessoalmente. Exato. Bom, esse livro também já é outra coisa completamente diferente. Esse livro, o que acontece? Quando a pandemia começou a acabar, né? Quando as coisas começaram a abrir, a gente voltou a andar na rua, eu notei que eu estava com muito medo de sair de casa. Eu estava me sentindo muito vulnerável, muito frágil, estava achando o mundo muito, muito grande, não estava conseguindo me colocar. E era uma coisa ruim, assim, tipo assim, não conseguia sair na rua da minha casa com medo de ser assaltado, com medo de ser agredida. Os ânimos estavam muito exaltados politicamente, ainda estão, né? Mas estavam demais naquela época. Então eu tava com muito medo. E eu também tinha acabado de levar um pé na bunda de um relacionamento longuíssimo de 8 anos. E eu percebi que esse relacionamento era um relacionamento em que eu me sentia muito protegida, sabe? Todos os lugares eu levava esse meu namorado, ele era um homem alto, tal, então eu me sentia sempre muito protegida com ele. E aí não ter mais esse namorado e, além do mais, ter que começar a andar na rua, pegar transporte público, sair em horários de noite e tal, me colocou numa situação que era ou eu ficava trancada em casa ou eu fazia alguma coisa a respeito disso. Eu resolvi fazer. Então, eu encontrei uma oficina de defesa pessoal que era voltada para mulheres cis e pessoas LGBT. E eu me interessei e eu fui. Essa oficina foi ministrada por um coletivo que se chama Piranhas Team. E é um coletivo LGBT, se eu não me engano, originalmente do Rio de Janeiro. E eles são focados em ensinar defesa pessoal para populações em situação de vulnerabilidade, principalmente a população LGBT, as mulheres e também pessoas racializadas. Então, essa oficina, ela teve 6 encontros e foi numa escola de artes marciais aqui de São Paulo, na Santa Cecília, que se chama Shaoxiang. É um espaço super legal, inclusive, convido todo mundo a conhecer. E eu fiquei encantada assim com a oficina, porque eu achei que ia ser uma coisa tipo meio Krav Maga, assim, sabe? Pega a caneta, enfia no olho da pessoa, dá um chute no saco, sei lá. Eu já estava pronta assim para fazer isso, só que não era. A primeira aula a gente nem fez nada assim de golpes. Toda a oficina era mais voltada a ensinar você a ter
a ter a segurança, né? A nutrir essa segurança dentro de você, nutrir a ideia de que você, o seu corpo, merece defesa e merece saber se defender. Nutrir a ideia de que você tem força. Não importa se você, como é o seu corpo, qual o seu gênero, qual é a sua classe social onde você mora, enfim. Não importa, você tem força, sabe? Todo corpo pode se defender. E também nutrir a ideia de que em qualquer situação de violência você pode fazer alguma coisa. Você pode até se machucar no processo, mas você sempre tem algo que você possa fazer para sair daquela situação, para proteger alguém, para se proteger, para minimizar a violência. Então, eu achei muito incrível, assim, essa visão. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Desse jeito. E eu fiquei tão tomada por essa sensação de força e de comunidade que estava rolando lá, que eu resolvi registrar em quadrinhos. O registro em quadrinhos é uma coisa que eu sempre faço, na verdade, para mim mesma, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu já estou acostumada a fazer também pelo jornalismo em quadrinhos, né? Mas nesse caso eu fiz com muito amor, assim, e mostrei para o professor, que é o Gabriel Guarino, ele amou também, e ele passou a ser meu parceiro nessa de construir os quadrinhos. Eu ia lá e tirava dúvidas com ele me corrigia, né, algumas posições que eu desenhava, tal. E depois que os quadrinhos estavam prontos, eu postei eles semanalmente, né, no Instagram. E depois que eles já estavam prontos, eu procurei uma editora, no caso foi a Bebel Books, que é aqui de São Paulo também, e a gente publicou o livro. E a ideia é que seja um guia de bolso mesmo, pequenininho, para você poder levar na bolsa, se você tiver alguma dúvida. E por isso que ele chama Pequeno Manual de Defesa Pessoal, que é para realmente ser um resumo e você poder ler em uma sentada, assim, poder ler no ônibus, poder ler em qualquer lugar. E os quadrinhos, a ideia é que seja um assunto acessível, né? Uma forma acessível das pessoas chegarem nesse assunto que muitas vezes é difícil. Artes marciais muitas vezes são espaços dominados por homens cis, brancos, hétero, enfim, tem muita violência. Então, eu queria que as pessoas chegassem nesse lugar já com essa base, assim, né? E foi meio isso. Ele tem duas coisas que são muito legais, assim, que você se coloca como personagem dele. Assim. Sim. Então a gente se identifica muito com você, porque você não está fazendo uma projeção de tipo, se. Não, é você aqui. E você existe, você é uma pessoa que a gente encontra nos eventos de quadrinhos. Então a gente consegue você se está se colocando, a gente consegue se colocar também. Uhum. E é importante para quem lê, tipo, não é para sair dando porrada nas pessoas, é o contrário, é para você se fortalecer, porque a diferença de postura já é uma forma de se defender. Exatamente. Simplesmente de assumir determinadas posturas mais seguras. Assim. Então, é um negócio muito legal que eu fiquei muito, muito feliz quando eu encontrei lá no FIC, quando eu encontrei lá no FIC. Eu tento sempre me colocar como personagem nesses registros, e até em outras histórias também, porque eu acho que é muito fácil a gente esquecer também que tem um autor por trás daquilo, né? Aí fica uma coisa meio vazia, assim, né? Tipo, quem tá falando isso? Mas quando você se coloca, você também mostra que você é vulnerável, mostra que você pode cometer erros, mostra por que você tá falando daquilo. E é mais fácil, eu acho, de você atingir o público, né? De você chegar nas pessoas, como você falou, né? Que você se identifica, tal. E essa questão da mudança de postura, né? Da coisa que não é sobre bater, né? Não é sobre... que a gente acha que usar a violência é sempre ruim, mas não necessariamente. Se você tá apanhando, você não vai bater de volta, por quê? Só porque você não quer ser violento? Então você, na verdade, você tá colocando a vida do seu agressor acima da sua, né? Então é sobre entender quando a gente pode usar a violência a nosso favor. E não é para sair batendo, é para se proteger, né? Para
garantir que a sua vida continue, que a vida dos seus amigos continue, sabe? Enfim, então, que legal que você gostou disso também. É uma mudança de perspectiva muito necessária mesmo. Isso. Então, de novo, assim, o seu quadrinho dialoga muito com a realidade, então é muito legal isso, assim. E como eu comentei, outro quadrinho que eu tô doida para ler, exatamente por causa dessa sua forma de escrever, é Nos Olhos de Quem Vê. Comenta um pouco pra gente. Eu vou comentar. Eu tô com ele aqui, eu posso mostrar para vocês um pouquinho. Só que ele tá um pouco longe, dá um minutinho. Nos Olhos de Quem Vê, hoje é dia 17, hoje é dia 17 de gravação, mas já está disponível na Amazon. Pronto. Então, este é o Nos Olhos de Quem Vê. Ele é inteiro feito no digital, então já é uma coisa mais um pouco diferente do que eu comecei a fazer, né? E esse livro aqui, ele é um livro autobiográfico, ele conta a minha experiência com o padrão de beleza, desde a minha infância até hoje em dia. Ele é dividido em partes do corpo. Então, cada capítulo é uma parte. Então, fala dos pelos, fala do cabelo, dos peitos, da gordura, enfim. E aí eu vou contando de forma crítica, assim, essa relação que eu tenho e que para mim, como é para muitas mulheres, é muito pesada, assim, muito difícil de lidar. Eu comecei a escrever esse livro porque eu não aguento mais me preocupar com isso. Eu não aguento mais que isso seja a primeira preocupação que vem na minha cabeça em qualquer situação, sabe? Tipo, se eu tô numa situação que eu tô correndo perigo, se eu tô sendo assaltada, eu com certeza vou estar pensando se eu vou estar bonita. E não é porque eu sou fútil, é porque realmente eu fui condicionada a isso, sabe? Se eu tô dando uma palestra, eu fico pensando se eu tô bonita. Fico querendo me desculpar se eu acho que eu não tô agradável visualmente o suficiente, assim. Então eu escrevi esse livro para tentar entender por que isso acontece, por que isso é tão importante para mim e para tantas outras mulheres e outras pessoas também, mas principalmente mulheres, né? E é isso. E aí ele saiu pela HarperCollins, que é uma editora inglesa, na verdade, mas tem um braço aqui no Brasil. E uma curiosidade legal é que ele é o segundo quadrinho publicado por eles. Então, eles vieram me procurar para publicar esse quadrinho aqui, já avisando que eles não têm muita experiência em quadrinhos, mas que eles gostariam de entrar nesse ramo e que eles queriam que eu fosse uma das primeiras autoras. Então, é muito legal, assim. Ele tem capa dura, então é chique. A guarda dele é em Pantone, que é para quem não sabe o que é Pantone, é uma cor especial que garante que a impressão vai ser perfeita, vai sair perfeita. E ele tem um elogio da Laerte Coutinho também, aqui atrás. Então, muito especial esse livro. Eu estou muito, muito feliz com ele. E espero que as pessoas se identifiquem também. E é isso. Quem for te ver na CCXP, vai ter ele lá? Sim, sim. Na CCXP vai estar rolando. Na verdade, é o primeiro lançamento dele, assim. Então, com certeza, quem for na CCXP vai conseguir comprar. E vai ganhar um brinde especial também, que é um bottom que eu fiz. Aí, gente, não pode perder essa oportunidade, não. Sim. Então, antes da gente. A gente está encaminhando para o fim, mas você tem algum projeto em andamento, alguma coisa que você já pode comentar? Nossa, eu tenho muitos projetos. Sempre que as pessoas perguntam, eu fico até pensando, gente, qual projeto eu vou comentar, porque eu tenho Qual que vários. pode comentar, né? Né? Bom, tem muitas coisas em andamento. Bom, no momento, a coisa que eu estou trabalhando com mais afinco é um registro em quadrinhos também, de uma residência artística que eu estou participando no Sesc Itaquera.
uma residência que se chama Residência Leste, e a ideia é chamar artistas ainda não consolidados de áreas diferentes e dar para eles os meios e o lugar e o tempo para produzir uma obra, seja lá qual for. Então, temos na verdade, 4 artistas. Nós temos uma bonequeira, uma mulher que faz bonecas, que são tipo marionetes, temos uma artista transmídia e temos 2 rapazes que são um coletivo de vídeo que estão fazendo um curta de terror. Então, bem diverso, assim, e eu tô registrando essa diversidade toda em quadrinhos. E enquanto a gente está gravando aqui, eu ainda não planejei com eles quando que vai ser publicado isso, mas a ideia é que seja publicado nas redes sociais do Sesc. E além disso, também tem outros projetos. No ano que vem eu quero tentar publicar um livro das Meritogatinhas, que para quem não conhece são umas personagens que eu faço para explicar meritocracia e porque é um absurdo, e outras coisas também. Eu também gostaria de tentar lançar um livro, na verdade que já está bem velho, que é um registro de viagem, de uma viagem que eu fiz para o deserto do Atacama com a minha irmã, antes da pandemia. Então, assim, há muito tempo atrás. E também tem outros projetos que eu não posso comentar, mas que estão se desenrolando, assim, e que eu espero muito que deem certo, porque se der certo vai ser muito legal. E um deles, o que eu posso dizer, é que é uma história que eu estou trabalhando há muito tempo. Então ela é uma história bem grande e complexa, e eu espero ter tempo de fazer ela. E é isso. E no meio desse trabalho todo, você tem tido tempo de ler alguma coisa? Ou de onde você costuma tirar suas inspirações? Assim? Eu leio muito quadrinhos, assim. Eu não tenho tido muito tempo de ler livros de literatura clássica, vamos dizer assim. Mas eu tenho lido alguns livros teóricos que têm sido bem legais. O livro que eu estou lendo agora é Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. É um livro sobre como voltar a amar, não só amor romântico, mas todos os tipos de amor, né? Amor na família, na comunidade, na sociedade e tal. Então, aí esses livros mais teóricos eu sempre leio anotando, grifando para poder transformar em tirinhas, uns trechos, ou então para ficar ali na cabeça mesmo e me inspirar, né? E de quadrinhos, eu tenho lido muitos quadrinhos, porque eu gosto muito de ter referências, eu marco referências, eu pego post-its e realmente escrevo ali o que eu gostei naquela cena, né? E assim, quadrinhos dos mais diversos. Agora eu tô lendo Zona de Crise, esqueci o nome dele, mas é um quadrinista muito louco, assim, é um quadrinho muito maluco que eu dou muita risada. É meio, sei lá, Simpsons, mas muito pior, assim, muito mais horroroso, assim. Eu tô gostando muito de ler ele, que é bem engraçado. E outros também, quadrinhos autobiográficos, né, que eu tenho gostado bastante. Então... Antes de passar para a próxima pergunta, quero deixar registrado a sua coragem de se colocar nos quadrinhos. Assim, porque se expor é um ato de coragem, entendeu? Fora o trabalho que dá, tipo assim, não, isso aqui vai, isso aqui não vai. Isso aqui é muito corajoso, assim. E ao mesmo tempo proporciona para a gente exatamente essa identificação, porque você fica mais próxima, sendo você, e você existe, é mais próximo do real. E as coisas que você passa, a gente costuma usar uma expressão, as dores que você tem, são dores que temos também. Sim. Então é muito corajoso e ao mesmo tempo é muito gratificante para quem lê, assim, porque proporciona essa identificação. Assim. Então quero elogiar essa coragem, assim, não é fácil de jeito nenhum. Eu conversei no FIC com o Fabien Tomé, e estava conversando com ele exatamente sobre isso também, porque o primeiro quadrinho dele é muito pessoal. É muito pessoal. Assim, e é muito difícil, porque às vezes dói.
Sim, e ele E é ainda muito honesto, né, nesse quadrinho, assim, também. Pois é, e você tá tratando coisas que literalmente lhe doem e tá Sim. compartilhando com a gente. Nossa, isso é muito rico, isso é Então, é muito precioso. eu gosto disso, assim, eu acho que a única coisa que eu posso dar é o que eu vivi, é as dores, enfim. Tem uma frase da Florence and the Machine, que ela fala que a única coisa que ela sabe fazer é dar essas coisas para as pessoas, né? Então, também é a mesma coisa para mim, assim. E eu me inspiro muito em outros autores. O Fabien Tomé, eu acho ele incrível, assim, porque ele, nossa, escreveu um livro tão duro, assim, de se escrever, sabe? Falando coisas que às vezes a gente não admite nem para nós mesmos, assim. Poxa, teve uma filha com síndrome de Down e ele tinha muito medo disso acontecer, isso aconteceu, e aí, como nutrir esse amor, assim, sabe, por ela, de onde vem esse medo, ele fala de toda a insegurança dele, volta à infância, então é incrível. Outros autores também incríveis, a Alison Bechdel, que faz isso de uma forma espetacular, super embasada, poxa, conta toda a história horrível do pai dela, de um jeito super honesto também. E recentemente também eu li um livro muito, muito bom, que chama Minha Experiência Lésbica com a Solidão. É de uma autora, na verdade, a gente não sabe o nome dela, né? Que é um pseudônimo, mas é Kabi Nagata, acho. E ela cara, é um livro assim super, hiper, mega sincero. Eu teria muita vergonha, assim, de compartilhar as coisas que ela compartilha, porque são muito íntimas mesmo, mas é sobre sexualidade, ela é japonesa, né? Sexualidade no Japão, que é uma coisa difícil de se tratar, e ela vai e trata de um jeito, assim, muito direto, sabe? Então eu me inspiro muito nesses autores, acho que é incrível assim poder se colocar e receber do público uma aceitação, uma identificação também. Quer dizer que o nosso trabalho está funcionando, né? E agora faltam só 2 perguntas. Tá. Se você tem uma história memorável ou divertida relacionada à sua carreira em história de quadrinhos, assim, uma coisa que você gosta de contar, seja de evento ou de produção. Ai, acontece tanta coisa, mas acho que uma coisa que me deixou muito emocionada, assim, que foi muito legal mesmo, foi quando a Laerte compartilhou minha tirinha, assim, uma das tirinhas do isolamento, falando, isso aqui é muito bom, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim. Nem sabia que ela sabia quem eu sou. E aí ela compartilhou e depois ela começou a falar do meu livro em vários lugares. Tem várias entrevistas que ela fala do meu livro, fala de mim. E isso me deixou muito emocionada, sabe? Então, não sei se é uma história muito interessante, Nossa, com mas. certeza, você fica assim, uau! Então. Uau! Eu falei, vou imprimir esse tweet aqui que ela me citou. Então, é isso. Nossa, legal demais mesmo. Muito bom. E se você quer deixar uma dica ou um conselho para quem quer começar ou continuar fazendo quadrinhos. Cara, eu sempre dou a mesma dica que faça, assim. Eu sei que é difícil, às vezes a gente não tem tempo, não tem saco, sabe, não tem energia, mas se você quer fazer isso, a única forma de você fazer é fazendo, assim. Não vai ter um dia que você vai acordar super inspirado, que você vai ter o traço perfeito, que a sua história vai ser perfeita. Você só vai melhorar se você começar de algum lugar. Então eu sempre sugiro que as pessoas comecem fazendo tirinhas, porque tem começo, meio e fim, aí você vai ter a sensação. Na verdade, a sensação não, né? Você vai perceber que você consegue terminar uma coisa. E se você fizer várias tirinhas, você até pode fazer uma coletânea, enfim, lançar um livro, né? Elas não ficam soltas por aí. Então comece de algum lugar, seja com tirinhas, enfim, seja com uma história maior. Não tenta abraçar o mundo, não tenta fazer a história mais incrível de todos os tempos, porque provavelmente você não vai conseguir. Tenta só terminar mesmo uma coisa. E
E é isso, encontrar prazer desenhando, fazendo quadrinhos. Bem, gente, o papo tá ótimo, mas a agenda da Elo está cheia, então, infelizmente, é o fim. Eu quero novamente agradecer a Elo pela presença e por compartilhar essas experiências tão bacanas com a gente nesse bate-papo. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que quiserem, tô por aí. E então, antes de eu passar para os agradecimentos, convido o pessoal para te encontrar nos próximos eventos, pensando que esse vídeo vai ao ar no dia 2 de dezembro. Então, pessoal, neste momento eu provavelmente estou na CCXP, que é o maior evento de quadrinhos do Brasil, na verdade da América Latina, se eu não me engano. Então venha me encontrar, estou na mesa B38, estarei lá, doida para abraçar vocês. E já estou com o meu livro à venda também online na Amazon. A minha lojinha daqui a pouco vai reabrir também, então vocês podem entrar lá. E é isso, também podemos interagir online. Estou sempre no Instagram, quem quiser trocar ideia, mandar mensagem, não se acanhem, que eu sempre tento responder todo mundo. Responde e é mesmo. E então eu quero aproveitar para convidar quem está assistindo para conferir as saborosas atrações do Bar Princesa aqui no canal no YouTube. Quem quiser saber das novidades, é só seguir a gente nas redes sociais. Em todas elas é Bar Princesa BR. Então, agora é a hora do tchau. Elô, onde fica o seu QG na internet? Como é que faz para te achar nesse mundão virtual? A minha arroba em quase todas as redes é Elodângelo Arte. Não arte, arte, com E. Isso tá no Instagram, no Twitter, no TikTok. Eu também tô no YouTube, mas eu não costumo usar muito. E é isso. Podem me achar por essa arroba em qualquer lugar. E eu posso ser encontrada virtualmente no Twitter, @lu_danunciacão. Meus textos estão no site garotasgeeks.com e também no Bar Princesa. E também vivendo altas aventuras e grandes confusões nos jogos de RPG do Bar Princesa, que um dia volta. Um dia volta. Tem muita aventura que a gente já viveu, tá lá, mas a gente vai voltar. Em breve, estaremos de volta. Não aguento mais não jogar RPG. Preciso voltar a jogar RPG. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, apesar da minha vozinha horrorosa. Mas é isso, gente. Então, tchau. Tchau!